Uma importantíssima vitória do Flamengo na estreia da Libertadores da América. O Mengão venceu a primeira partida contra o Deportivo Táchira 1-0. O Mengão começou bem a Libertadores da América. A gente sabe que esperava um pouquinho mais do Flamengo, mas eu acho que, na minha opinião, valeu pela vitória. 1-0, conseguimos uma boa vitória, jogamos fora de casa e eu acho que o Mengão mereceu essa vitória. Vamos juntos analisar a imprensa. O que a imprensa falou sobre isso? Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, deixa o seu like e escreva nos comentários a sua análise. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para o jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado. E aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu. O Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja, para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro. E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita a LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Táchira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Táchira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa, não acho que contra a equipe do Táchira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho a gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas né? Ele disse que ele é o melhor. Quando tem o desfalque, aqui, né? Faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Não, por exemplo, o Táchira dá bote errado. Resolveu. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até errado. Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birene em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Táchira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que no fim das contas o gol sai quando o Flamengo passa a ter
um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Táchira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara. O Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. Não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. O Jean já falou dos 10 minutos finais, e é claro que o rubro-negro que está assistindo a gente sofreu ali no final, não precisa repetir. Mas eu fiquei, não é assustado, mas eu fiquei talvez um pouco, eu esperava diferente o início. Porque outro papo seria, se a gente sentasse aqui para falar, teve uma imposição, teve chegada, teve velocidade, mas a gente entrar no papo do Pedro, que faltou um cara para finalizar, faltou uma situação. Mas o Flamengo estava moroso, era um Flamengo moroso de primeiro tempo. Era um Flamengo que você olhava e falava, são homens de velocidade, mas esses homens não estão velozes nem quando tem campo. Faltou, exatamente, muito fechado, mas nem quando tinha bola. Foi começar a jogar quando você traz o Luiz Araújo, ora para o meio, ora o Michael para o meio. Eu acho que depois da metade do primeiro tempo ali, que primeiro o Michael acha um passe, depois tem uma finalização. Mas era um Flamengo diferente do Flamengo de outros problemas que a gente já viu esse ano, que era, por exemplo, o segundo tempo contra o Internacional. O que aconteceu? O Flamengo entende o jogo, muda sua forma, mas tinha uma imposição, tinha uma criação, faltava finalizar melhor, mas era um Flamengo que estava ligado no jogo. Até quando foi pior no primeiro tempo contra o Inter, era pior porque tinha o Inter dificultando, tinha um outro time bom do outro lado, mas não era desligado no jogo. O Flamengo de início hoje não me pareceu um Flamengo mobilizado para uma Libertadores, para o que é o ano do Flamengo. Você está falando que você não ganha em casa, fora de casa, você não ganha fora de casa desde 2022. 23 a gente sabe como foi aquela Libertadores arrastada, ser eliminado. 24 é eliminado. Então, você fala tanto de priorizar, e isso me chamou a atenção. Não só o final ali que poderia com qualidade segurar a bola. Era um Flamengo diferente da rotação que eu imaginava. Você poderia pensar que não funcionaram, os 4 homens ali de frente, faltou alguém, também tô com Calçado, faltou alguém ali. Parecia que tinha um buraco ali, faltava alguém, estava muito claro que faltava alguém. E com todo respeito, puxa o Luiz Araújo, o Michael, o Ayrton não vem bem. Não vem bem. E aí, quando você para ver por que foi tão preterido recentemente, dá para entender. Eu acho o elenco espetacular. E assim, a coisa não vinha acontecendo, só que ia além do mau funcionamento técnico, que é o que eu acho que o Jean cita no final do jogo. Era um Flamengo moroso contra um adversário fraco. A gente pode falar que o Tati era um adversário fraco. Claro. Mas é vice-líder dali. Então, isso no primeiro tempo também me chamou a atenção. O Flamengo vai acelerar com uma mudança de metade do primeiro tempo e vai acelerar com a mudança do Alexandro e do Juninho. Aí para passar para o Calçado, aí eu acho que sim tem elenco. Porque você perder tanto, tinha esquecido do Plata, é Plata. Tinha o Plata também, É o Plata, Fora que Gerson. A gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas, ali para receber a bola.
que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entrelinhas do Tátira não existia praticamente, então, né? eu tô esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para que eu disse na correr. abertura. O tapa, só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Não, Faltou o quê? Um entendimento de quem ocupava que tipo de espaço. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que tá com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tamish, ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele tá olhando para a bola, tá todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também, que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Tátira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Tátira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. Porque, e aí é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável, eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí de repente você adianta o De La Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seria o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais um atacante. Joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários. Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo. Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Tátira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Tátira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso não tem, eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que, por serem 3 jogadores que gostam da jogada de frente, de receber a bola com algum espaço para o drible ou para a tabela, e como os laterais não funcionaram para você fazer essa tabela, como funcionou quando o Alexandre entrou, e aí com 2 jogadores na área com uma dobra na frente, dificultou, e no primeiro lance o Flamengo fez o gol com esses jogadores, eu só acho que tecnicamente eles sofreram pela característica em que atuaram. Acho que os laterais poderiam ter resolvido e o jogo não resolveram. Acho que os volantes poderiam construir melhor e não construíram. Só que eu não acho que o Flamengo teve problemas coletivos e também não acho que esses jogadores são jogadores que eu dispensaria do elenco. Eu só acho que hoje as coisas não andaram tão... Perfeito. Eu só acho que os jogadores não funcionaram tão bem hoje. Achei a atuação razoável. Não consigo elogiar, não consigo criticar tanto assim. O Flamengo pode jogar muito mais, todo Flamengo sabe disso. E para uma estreia de Libertadores, nessa circunstância, imaginando ainda que os melhores jogadores virão e que quando estiverem, por exemplo, à disposição, Pedro, Gerson e Arrascaeta são titulares, 3 desses saem, Wesley entra. Você sabe que eu acho que eles também... Aí voa, aí é outra coisa. Eu acho que pelo pouco espaço hoje, com essas 2 linhas grudadas ali, uma de 5 e uma de 4 do Tátira, eu acho que mesmo... Podia sofrer um pouco. Mesmo o Gerson e a Arrascaeta, eu tenho dificuldade para encontrar o espaço
passe, para o passe, para encontrar um jogador livre. Quer dizer, tudo isso é muito complicado Mas joga nesse com uma facilidade cenário. no espaço curto. Não, então, mas aí que tá. A única coisa que eu discordo um pouco, assim, é que eu acho que estes jogadores todos que você citou, exceção feita talvez ao Bruno Henrique, que depende muito do espaço para velocidade e tal. Eu acho que eles têm a capacidade do drible no espaço curto também. O Luiz Araújo tem essa capacidade, o Cebolinha tem essa capacidade, o Michael tem essa capacidade. Não é que eles só conseguem driblar, não é que eles são aqueles caras que conseguem ganhar do adversário porque eles jogam a bola na frente e saem correndo atrás dela. Eles são jogadores habilidosos. E isso, aí, por isso que eu não discuto a escolha do Felipe Luiz. Eu achei boa a escalação quando eu vi. Falei, cara, que sentido faria colocar o Alan ali pra, ok, você ia ter um meia que é mais meia, né, avançado, colocando o Alan ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas não, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza, eu vou pra cima, porque no fim das contas é o que dá pra fazer neste cenário. E acho que o Flamengo tinha 3 jogadores dribladores com capacidade de drible no espaço curto, eles não fizeram isso, e o gol sai no momento em que você tem uma referência dentro da área. Coincidência ou não, porque foi 1 minuto depois e não dá pra dizer, puxa, mas coincidência ou não, a hora que entrou esse cara e que você passou a ter um outro tipo de jogo, porque até então a dependência era quase que exclusiva desta habilidade individual dos jogadores, foi o momento que o Flamengo foi essencial. O lateral conseguiu fazer uma jogada com quem estava do lado. É essencial, porque antes não saía a jogada. E quando você escala o Ayrton, que em algum momento já foi um jogador de característica de ultrapassagem, o Cebolinha, você acha que esses dois vão interagir, né? E você não teve nenhuma interação. Nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton. Tá aí, nação, então, a vitória do Mengão 1-0. Cara, o importante é o seguinte, eu acho que o Flamengo fez seu dever de casa, venceu a partida 1-0. O importante foi a vitória do Flamengo. Claro, a gente tem que melhorar muito, principalmente jogando Libertadores da América. Eu acho que 1-0 somente com o Deportivo Táchira é pouco. O Deportivo Táchira é um time considerável, na minha opinião, fraco, comparado ao Flamengo. Claro, tem todo o nervosismo, jogando fora de casa, a logística, tudo isso. Então eu acho que isso influenciou e eu vou apoiar o meu Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo mereceu a vitória, temos que apoiar. Juninho, parabéns. Entrou, decidiu, fez seu dever de casa. Enquanto muitos estavam te criticando, muitas pessoas criticando você, você entrou e fez o seu dever de casa nessa partida, marcou o seu gol e parabéns. Parabéns. Esse é o dever do atacante do Flamengo, é entrar, decidir, ser decisivo. Não, eu acho que o torcedor não quer aquele jogador que fica fazendo firula, não. Quer aquele jogador que entra e faça gol, decida a partida pro Flamengo. E você fez seu dever de casa, tá bom? Tamo junto, nação, muito obrigado por você estar aqui. Daqui a pouquinho tem mais vídeo aqui pra vocês, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.